Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 29 a 39. Romanos, capítulo 8, 29 a 39. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A nossa salvação não é resultado do nosso esforço, não é uma obra humana. A nossa salvação não é resultado de uma parceria entre Deus e o homem, como se Deus fizesse uma parte, nós fizéssemos a outra parte, e o resultado final dessa conjugação de esforços resultaria na nossa salvação. A nossa salvação é uma obra exclusiva de Deus. Os teólogos chamam de uma obra monergística de Deus. É uma obra totalmente de Deus. Deus planejou a nossa salvação, Deus executa a nossa salvação, Deus consuma a nossa salvação. Talvez de tantos textos da Bíblia que retratam esta verdade, nenhum seja mais eloquente do que este. Paulo vai fazer aqui 5 afirmações e depois ele vai fazer 5 perguntas. As afirmações retratam a soberania de Deus na nossa salvação. Mostram que esta salvação não é um plano B porque o plano A fracassou. Não foi um plano de última hora porque o que se planejara não aconteceu, mas a nossa salvação foi tecida, planejada, urdida na eternidade, antes mesmo que o universo fosse criado. A nossa salvação está tão garantida por Deus, que no verso 30, um fato que ainda não ocorreu, que só ocorrerá na segunda vinda de Cristo, é colocada como um fato consumado. A glorificação é usada aqui como verbo, e verbo no pretérito perfeito. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Então, na mente de Deus, nos decretos de Deus, você que crê no Senhor Jesus, sua salvação já está consumada. Bom, quais são essas declarações?
Vejamos a primeira no verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A palavra conheceu de antemão não é meramente uma palavra presciência. Tem muita gente que pensa que a nossa salvação é assim: Deus previu que eu ia crer em Jesus, então Ele me predestinou. Mas não é bem assim. Na verdade, esta palavra, aos que de antemão conheceu, traz a ideia de que Deus pôs o seu coração em você e amou você antes mesmo de você existir. Já na eternidade, Deus conhecia você. Deus já havia amado você. E tudo que vem em consequência disto é porque Deus eternamente já havia colocado o coração dele para nos amar com amor eterno. Em função disto, em resultado disto, aqui vem o propósito. Você foi amado de antemão para que você fosse conforme a imagem de Jesus Cristo. Paulo risca do mapa a ideia de que a predestinação causa uma vida de descuido espiritual, de relaxamento espiritual. Então eu posso viver de qualquer jeito porque Deus me escolheu e está tudo certo. Não, 1000 vezes não. Paulo começa já a afirmar para nós que Deus nos amou de antemão, por isso Ele nos predestinou para sermos pessoas parecidas com Jesus. Na verdade, o projeto de Deus não é apenas nos levar para a glória, mas nos transformar à imagem do Rei da Glória. Com que objetivo? A fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos, de tal maneira que você agora é tratado como irmão de Jesus, sendo Ele, Jesus, o irmão primogênito desta grande família de Deus. A segunda verdade que Paulo menciona está no versículo 30, e aos que Deus predestinou. Meus irmãos, eu sei que essa doutrina é uma doutrina complexa, e nem sempre completamente entendida por nós, e nem Deus está querendo que você e eu compreendamos, mas que você e eu creiamos no que Ele revela na sua palavra. A grande pergunta que se faz aqui é esta: quem escolhe quem? Somos nós quem escolhemos a Deus? Ou é Deus quem nos escolhe? Jesus foi categórico sobre isso quando disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. A pergunta é: quando Deus nos escolheu? E a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu, em Cristo. Por que Ele nos escolheu? Porque viu em nós fé para nos escolher? Não. Atos 13:48 diz que todos quantos foram destinados para a vida eterna creram. Em outras palavras, a fé não é a causa da eleição, a fé é resultado da eleição. Você não foi eleito porque creu, você creu porque foi eleito. Por que Deus escolheu? Porque Ele viu em nós santidade? Não. Diz a Bíblia em Atos, em Efésios 1:4, que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Em outras palavras, a santidade não é a causa da escolha divina, é o resultado da escolha divina. Então nós chamamos isso de eleição incondicional, ou seja, Deus não viu em mim nenhuma virtude que causasse a sua escolha. O amor dele por nós não é causado por quem somos, mas por quem Ele é. Deus não nos ama por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Ele nos escolheu quando nós estávamos perdidos e mortos.
é um amor incondicional, é uma escolha incondicional. Mas a terceira coisa, se a primeira é o pré-conhecimento de Deus, a segunda é a predestinação, a terceira é a vocação. Porque aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Isso é maravilhoso, porque são elos de uma mesma corrente, são os elos da graça, são os elos da nossa salvação. Um é consequência do outro. E aqui o chamado, amados, a Bíblia é clara em nos informar isso, que há dois chamados, há um chamado externo e há um chamado interno, há um chamado dirigido aos ouvidos e há um chamado dirigido ao coração, e Jesus deixou isso claro, muitos são chamados, poucos escolhidos. O chamado interno é quando você, quando eu, um dia, ouvimos a voz do pastor, e Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Esse dia foi o dia que você ouviu a voz do Evangelho. Ouvimos esta voz em lugares diferentes, em tempos diferentes, em circunstâncias diferentes. Alguém de madrugada, desesperado, pegou a televisão, ligou um programa, uma mensagem, aquilo entrou no coração dele. Outro bêbado, caminhando pela rua, encontrou um folheto amarrotado, pegou, leu, o Espírito Santo tocou, se converteu ali. O outro sai com ódio no coração para prender, para matar, e no caminho o Senhor poderosamente o joga no chão e grita aos ouvidos da sua alma, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. E ali ele se converte no caminho. A outros o Senhor chama no leito de enfermidade, na 11ª hora da vida. Outros o Senhor chama lá na infância, ainda pequeno, para viver toda a sua jornada na presença de Deus. O certo é que quando Ele chama, Ele mesmo tira o tampão dos ouvidos, tira a venda dos olhos, arranca o coração de pedra e nos dá um coração de carne. E todos nós que somos salvos pela graça, que estamos aqui, um dia ouvimos este chamado que nós chamamos vocação eficaz ou chamado irresistível. Foi Jesus quem disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ou seja, Deus nos predestinou, e agora Deus providencia para que você e eu ouçamos esta voz do Evangelho. E aí a importância de pregar, irmãos. Longe desta doutrina da eleição, desestimular a pregação, ela encoraja a pregação. Foi o que o Senhor disse para Paulo lá em Corinto, ô Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. É a certeza de que Deus tem os seus, e eles hão de ouvir a voz do pastor, eles hão de ouvir a voz do Evangelho, e ao ouvirem a voz do Evangelho, o Senhor mesmo operará o milagre, porque Ele é quem opera tanto o querer quanto o realizar. Mas a quarta declaração é a justificação, e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Ou seja, não há possibilidade de alguém ser predestinado e não ser chamado, não há possibilidade de alguém predestinado e chamado não ser justificado. E o que é a justificação? Justificação não é um processo, justificação é um ato. Justificação não acontece dentro de você, justificação acontece no tribunal de Deus. Justificação não é que Deus faz você justo, justificação é que Deus declara você justo. Justificação é um ato legal, é um ato jurídico, é um ato forense, é um ato que acontece lá no tribunal de Deus, onde Deus, em virtude de você crer naquele que é justo, declara você injusto, justo, pela fé no justo. A pergunta é, a quem Deus justifica? Ao justo ou ao injusto? Talvez você possa argumentar, bom, mas não é justo o justo Deus justificar o injusto. Só que Deus não justifica você e a mim com base na nossa justiça. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça aos olhos dele não passam de trapos de imundície. O que acontece, e a Bíblia diz, é que você e eu somos pecadores.
E esse é o grande argumento de Paulo em Romanos. Se você ler Romanos, a partir do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 23, a grande tese de Paulo é provar que todos pecaram, os gentios pecaram, os moralistas pecaram, os judeus pecaram, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outras palavras, não há justo nenhum sequer, ninguém pode ser salvo diante do tribunal de Deus, fiado na sua própria justiça. Então, a partir do capítulo 3, verso 24, Paulo introduz a gloriosa doutrina da justificação pela fé, porque a Bíblia diz que você e eu pecamos por palavras, por obras, por omissão, por pensamentos e desejos, e que nós um dia teremos que comparecer perante o tribunal de Deus para prestar contas da nossa vida, de cada um desses quesitos. Obviamente, diante do tribunal justo de Deus, ninguém será justificado pelas obras da lei, ninguém será justificado pelos seus predicados morais. Então, pelas obras da lei e pelas nossas próprias características humanas, estaríamos todos irremediavelmente condenados. Mas uma coisa é verdade: quando você crê em Jesus, Jesus que veio como seu substituto, representante, fiador, que pegou todos os seus pecados, todas as suas iniquidades, o Pai lançou tudo isso em cima dele, ele foi carregando no madeiro os nossos pecados, e a Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E a Bíblia diz mais, que quando ele estava na cruz, ele pegou escrito de dívida que era contra nós, rasgou, anulou, e encravou na cruz e deu um brado: está consumado, está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada, ele está quites com a lei de Deus, ele está quites com a justiça de Deus, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto é, estão justificados. E aí Paulo conclui: e aos que justificou, a esses também glorificou. À primeira vista, quando você lê esse texto, a impressão que se tem que há aqui dois equívocos, um gramatical e outro teológico. O gramatical é que você não pode botar no passado uma coisa que ainda não aconteceu. E o teológico é que ele está dizendo que você já está glorificado, quando na verdade não está, historicamente falando. Porque você e eu ainda temos um corpo corruptível. Eu não gostaria de ter rugas no rosto e nem de ficar com os meus joelhos complicados. Mas eles estão complicados. O tempo é implacável. As pernas ficam bambas, os braços ficam frouxos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. Esse corpo fica cansado, senil, caquético. Esse corpo morre. Porém, como Deus não olha como nós olhamos, em sucessão de fatos cronológicos, porque Deus vê tudo no seu eterno agora, Ele está lá no passado, Ele está aqui no presente, e Ele está lá no futuro, no seu eterno agora. Para Deus, você que foi predestinado, chamado, justificado, já está glorificado. Isso traz para nós, irmãos, a plena garantia da salvação. Tem muita gente já, pastor, mas não pode ter certeza da salvação. E porque se eu errar, e se eu falhar, e se eu tropeçar, e se isso, e se aquilo, e se aquilo outro. Na cabeça dele, ele está achando que a salvação dele, a segurança da salvação dele depende dele. Se dependesse de mim, eu estava perdido. Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal, tem dia que você está animado, tem dia que você está desanimado, tem dia que você está otimista, tem dia que você está pessimista, tem dia que você está chorando, tem dia que você está sorrindo. Você e eu somos uma gangorra existencial. Mas Deus não muda. Deus é imutavelmente o mesmo. Deus não deixa de amar você porque você cometeu um deslize. Deus disciplina você porque você é filho dele. Mas Ele não deserda você, Ele não joga você para fora. Então, nos decretos de Deus, aqueles que foram
conhecidos de antemão, predestinados, chamados e justificados, já estão na mente de Deus glorificados. Não há possibilidade de nenhum deles se perder. Nenhum. Foi Jesus quem disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Mas todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Foi Jesus quem disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você tem um Salvador onipotente. O seu Salvador jamais vai perder você. Aliás, a Escritura diz lá em Apocalipse capítulo 13, que o diabo levantará o seu agente, o anticristo, e que todas as nações da terra, todos os povos da terra vão adorar o anticristo, exceto aqueles que têm o selo de Deus, exceto aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, exceto aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Jesus não perderá sequer uma frágil ovelha dele para o anticristo, nem para o diabo. Louvado seja o Senhor. Segurança da vida eterna. Agora Paulo, depois de fazer 5 declarações tão gloriosas dos elos da nossa salvação, ele vai fazer 5 perguntas retóricas para reforçar o que ele está dizendo. E a primeira pergunta está aí no versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Perceba você que ele não pergunta quem é contra nós, porque o inferno inteiro se levantaria. Essa não é a pergunta. A pergunta é: se Deus está do nosso lado, ainda que todos os demais se levantem contra nós, não há chance de ganharem essa luta, porque Deus é vencedor e invicto em todas as batalhas. Ele está do nosso lado, Ele é por nós. Ele é por nós. Qual a prova maior de que Deus é por nós? Ele deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. Segunda pergunta retórica, olha comigo o versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele usa aqui a questão da lógica. Ele parte do maior para o menor. Se Deus já fez o máximo, que é dar o seu Filho, você acha que agora Deus não nos daria as coisas menores, as demais coisas? Você acha que Deus, tendo nos dado o seu Filho, agora nos sonegaria a assistência da sua graça ao longo da nossa jornada? Esse Deus que amou você, esse Deus que escolheu você, esse Deus que chamou você, esse Deus que justificou você, esse Deus que já glorificou você na sua mente, no seu coração e nos seus decretos, este Deus que já deu a você o seu Filho, vai cuidar de você até o fim, porque aquele que começou boa obra em você, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Terceira pergunta, versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Paulo está usando aqui uma linguagem de tribunal. E talvez nós pudéssemos pensar aqui na questão da nossa ordenação jurídica, dos tribunais que nós temos, das instâncias de poder que nós temos. Alguém pode perder uma causa na primeira instância e ganhar na segunda, ou perder na primeira instância e na segunda instância e ganhar na terceira, ou pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal depois de perder em todas as instâncias e ganhar esta causa. O que Paulo está dizendo aqui é que não há possibilidade nenhuma de acusação prosperar contra você, eleito de Deus, diante do tribunal de Deus, porque quem declara você justo, quem justifica você, é o próprio Deus, o supremo juiz. Em outras palavras, não há instância superior a Deus para se apelar, para anular o veredito que Ele já decretou a seu respeito. Você está salvo. Ninguém muda essa sentença divina. Ninguém altera esse decreto divino. Em outras palavras, você tem absoluta segurança da vida eterna. Quarta pergunta, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu,
ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui ele entra com a base legal da nossa salvação. Aqui ele entra com a base legal do que significa justificação. Porque Deus é justo. E um juiz justo não pune o mesmo pecado, o mesmo delito, duas vezes. Por que que Deus não nos condena? Seria justo? Obviamente. Nós merecemos ser condenados. E por que que Ele não nos condena? Porque Ele pegou os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados, transferiu-os, imputou-os ao seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia chega a dizer que Ele foi feito pecado por nós, que Ele foi feito maldição por nós, que não havia beleza nele, o sol escondeu o rosto dele, o Pai o desamparou na cruz. Porque naquele momento toda a feiura nossa, toda a malignidade do nosso pecado, todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas foram lançados sobre ele. E a Bíblia chega a dizer que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Deus golpeou o seu próprio filho. Deus fuzilou o seu próprio filho. Porque naquele momento seu filho estava carregando o meu, o seu, o nosso pecado. E quando ele morreu naquela cruz, ele não morreu a vida de um mártir, ele morreu vicariamente, ele morreu substitutivamente, ele morreu no meu lugar, ele pagou a minha dívida, ele levou sobre si a condenação que eu devia sofrer, e porque ele morreu no meu lugar, não há chance mais de eu ser condenado, porque a condenação que devia cair sobre mim, caiu sobre Jesus, e ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Qual é a prova de que a morte dele foi aceita como sacrifício cabal, completo, irrepetível? É que ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E você pergunta, mas enquanto eu não estou glorificado, eu ainda caminhando por este mundo peco. Pois é, está escrito aqui que você agora tem um intercessor junto ao Pai. O advogado, o justo. E quando você fraquejar, quando você falhar, é só clamar por Ele, Ele vem em seu socorro. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. A nossa salvação está, o quê? Assegurada. Última pergunta, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? E a começa a tratar agora de circunstâncias da vida, as mais diferenciadas. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? É uma lista longa. E você poderia colocar reticência aqui e falar muitas outras coisas. Problema financeiro, problema de casamento, problema familiar, problemas emocionais, problemas disso, problema daquilo, problema conjuntural, problema político, problema social, problema ideológico, problema daqui, problema dali, problema da acolá, qualquer coisa que você possa imaginar ou que possa vir. O que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? É uma pergunta retórica. E nesta pergunta retórica só cabe uma palavra: nada, nada, nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diante dessas circunstâncias mais adversas da vida, Paulo diz, nós somos mais do que vencedores por meio de todas essas coisas. E ele conclui de uma forma poética e de uma forma profunda. E eu queria que você ficasse de pé e lesse comigo o verso 38 e 39, com voz clara, com voz eloquente, e que todos nós nesta noite tomemos posse, como Paulo diz para Timóteo, meu filho, toma posse da vida eterna, toma posse, desfrute dela, ela é sua. Vamos ler então juntos, 38 e 39?
porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Podemos dizer aleluia. Amém. Louvado seja Deus.